Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao curso Ferramentas do G Suite para estudantes da UFRN. Eu sou o Denis Leite Maia, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, atuante no Instituto Metrópole Digital, na área de tecnologia educacional, e quem estará comigo acompanhando neste curso de forma mais direta é o Rodolfo Araújo de Carvalho, que está aí com vocês na tela e vai já falar um pouquinho também. E além da Amanda Maria Domingos de Oliveira, que ela é aluna do mestrado em Educação, é aluna ex-egressa do BTI, é o nosso curso de graduação no IMD, e vai nos assessorar, né, a todos nós, durante a execução desse curso. Então, hoje a gente vai falar sobre essa visão geral da proposta do curso, bem como esse curso ele será executado. Tá bom? Vou dar um momento aí para o Rodolfo também se apresentar para vocês. Fala, Rodolfo. E aí, pessoal, me chamo Rodolfo, sou aluno do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Educacionais da UFRN, no IMD. Fui aluno do BTI, concluí o Programa de Estudos Secundários no campo de Saber Informática Básica, e também sou formado em Pedagogia. Vou estar auxiliando aí nesse curso das ferramentas do G Suite for Education. Exato, e além do detalhe, né, que até esqueci de mencionar, o Rodolfo ele é certificado pela Google como Google Innovator, e ele tem um conhecimento bem aprofundado das ferramentas. Então, só para contextualizá-los, por que desse curso, né, e vocês estão vendo aí essas outras marcas que estão abaixo, né, a Obama, o GIF, o PPGIT e o IMD. É porque nós compomos uma equipe do grupo de pesquisa, o GIF, que é o Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisa em Informática na Educação, e essa equipe de trabalho é a Obama, que a plataforma Obama significa Objetos de Aprendizagem para a Matemática. A gente trabalha já com formação de professores, especificamente para o ensino da matemática, mas também para outros aspectos, entre os quais as ferramentas do G Suite. Então, nós já tínhamos essa experiência acumulada na formação de professores para uso pedagógico de tecnologias digitais, inclusive a respeito do Google for Education. Essa ferramenta vocês vão conhecer durante este curso. E a partir dessa demanda do contexto da pandemia, houve a necessidade de informar os professores também da UFRN, embora a gente já tinha recebido demandas até de muitas escolas e instituições de educação básica, mas específico da UFRN, o qual nós já ofertamos um curso para professores, e agora, por uma demanda da reitoria, pediu-se também para que nós pensássemos e propuséssemos esse curso para vocês estudantes. Então, esse curso ele é baseado, como eu já disse, nas nossas experiências de formação de professores, do uso pedagógico dessas tecnologias, e a gente vai instrumentalizá-los. Então, eu como falei, sou professor do IMD e atuo no programa de pós-graduação em Inovação e Tecnologias Educacionais, que é o PPGIT, inclusive o Rodolfo é meu orientando de mestrado e ele deve desenvolver a pesquisa dele com essa temática dentro dessa ideia de trilhas digitais de aprendizagem que a gente vai conhecer mais à frente. Tá bem? Então, sobre a proposta do nosso curso, né? Como eu falei, nós três estamos à frente deste curso, mas vocês também podem se deparar outros colegas, como a professora Apuene, a professora Ivani e a professora Carmen, que estão dando também um suporte para a execução dele. Desculpa. Quanto aos objetivos do curso, o que é que a gente traçou de objetivos de aprendizagem, para que vocês, ao final desse curso, alcancem, né? Então, a gente espera que, ao final, vocês possam adotar as ferramentas do Google ou G Suite for Education nas atividades acadêmicas, presenciais e à distância. A gente pensou, como eu falei no início, para os cursos presenciais, mas com a demanda da pandemia, né, pensou-se também nessa necessidade de atuar com essas ferramentas para o ensino remoto, que acontece à distância, virtualmente, né? E como objetivos específicos, a gente propõe para vocês, ao final deste curso, criar e utilizar a conta G Suite for Education da UFRN, que inclusive muitos alunos, né, nem sabem que tem essa possibilidade, esse serviço extra que a universidade oferece para vocês de forma gratuita. Abrir, gerenciar e compartilhar arquivos pelo Google Drive. A gente vai conhecer o que é o Google Drive, para aqueles que ainda nunca usaram, não ouviram falar, e como é que ele funciona, para você possa salvar arquivos, né, dos seus trabalhos acadêmicos, possa trabalhar, inclusive, de forma colaborativa, com colegas, compartilhando. Um outro ponto, acessar e editar documentos de texto por meio do Google Docs. O Google Docs, que é a ferramenta
de editor de texto, de processador de texto do Google, né, do Google Drive, das ferramentas G Suite, e vocês vão aprender como utilizá-las. Visualizar e produzir apresentações com Google Slides. Então, por exemplo, visualizar e elaborar esses slides, como que nós estamos apresentando para vocês, ele está sendo por meio do Google Slides, ou Google Apresentações. Acessar e participar de aulas remotas pelo Google Classroom, que seria um ambiente virtual de aprendizagem que a Google desenvolveu para usar de forma integrada com essas outras ferramentas que eu comentei acima, bem como participar da videoconferência a partir do Google Meet, né, que é aquela ferramenta que vai permitir que vocês, no caso venham a usar com experiência, sobretudo do ensino remoto, vocês interajam com os professores. Vale lembrar que esse curso, principalmente relacionado ao Classroom, essa ferramenta, melhor dizendo, a gente não propõe ela no sentido de concorrer e mudar, tomar o lugar do CIGA, que é o ambiente virtual que nós já temos, né, para uso acadêmico. Mas é complementar, então pode ser que eventualmente os professores de vocês utilizem, ou mesmo vocês, né, talvez algum aluno tenha interesse, ou seja, professor, ministerial, tem interesse de usar esse ambiente para desenvolver experiências de ensino-aprendizagem mediado pelas tecnologias digitais. Então, essa será uma ferramenta que vocês conhecerão. O Google Meet é que a gente considera, de fato, o inovador, que até então o CIGA não tem uma ferramenta que permita essa interação virtual, né, entre professores e alunos. E o que é o G Suite for Education? Né? O que a gente está chamando, às vezes, o Google, né, o Google for Education. Então, como vocês devem conhecer, né, para quem já usou algum processador de texto, como o Microsoft Word ou o LibreOffice Writer, por exemplo, eles compõem um conjunto de aplicativos, de aplicações de produtividade, que permite que a gente faça diversas atividades, inicialmente com realidade de trabalho, né, de escritório. Então, editor de texto, planilha eletrônica, o visualizador de slides e por aí vai. Então, o G Suite é esse conjunto de ferramentas de trabalho que a Google disponibilizou, né, para o público em geral, mas com uma preocupação, ou melhor, com um olhar para que eles sejam utilizados também em processos de ensino-aprendizagem, daí ser o G Suite for Education. Então, a gente vai conhecer aqui neste curso, quais são essas ferramentas, ou melhor, algumas delas, porque não é nossa intenção, a gente não teria condição de em pouco tempo dar conta de tudo, conhecer algumas dessas ferramentas que podem ser utilizadas no processo de ensino-aprendizagem por meio do G Suite for Education. E qual a diferença? Esse recurso, como eu disse, ele está disponível para o público em geral. Ocorre que, quando algumas instituições de ensino firmam parcerias com a Google, elas podem usar de alguns, vamos chamar de privilégios ou diferenciais, que ampliam as potencialidades dessa ferramenta. E aí é o que, por exemplo, na UFRN nós já temos, que é essa ferramenta do G Suite for Education para estudantes da universidade. Então, eu vou fazer uma apresentação geral, e aí vou pedir para que o Rodolfo complemente, até porque ele tem esse perfil como estudante, vocês vão até ver aí minha foto de como encontrar o G Suite, mas por um curso de línguas, de idiomas, que nesse caso eu tenho um perfil docente no CIGA. Mas, de forma geral, o que é o G Suite, né, da UFRN, que ela disponibiliza? É esse conjunto de aplicativos de produtividade para o trabalho nas nuvens, como eu falei, e esse nas nuvens é aquela ideia de que você não precisa mais salvar o arquivo num computador físico, ou num pendrive, ou até num disquete, né, como antigamente. Esse recurso, você tendo acesso à internet, ele estará disponível a qualquer momento, né, nas nuvens, como a gente chama. É disponível no CIGA para todos os alunos, e aí você tem essas duas imagens, né, que indicam como você pode acessar. Esta primeira, mais ao fundo, seria a versão antiga do CIGA, não sei se todos já têm acesso à versão nova, e esta outra que o Rodolfo preparou para a gente seria aquela numa interface para a nova versão do CIGA. Mas vejam que o processo, o caminho, ele é praticamente o mesmo, e o Rodolfo vai falar com vocês mais à frente como encontrá-los. Tá? Então, buscar essa informação no Google for Education. E, além disso, ele vai dar acesso a um e-mail institucional, né, que em vez de ficar um @gmail.com, né, que seria aquele para o público em geral, vocês agora terão um @ufrn.edu.br. E o diferencial é que ele vai, como ele se relaciona com o Google Drive, ele terá um acesso de armazenamento ilimitado. Salvo engano, a versão pública, né, para todos é 15 GB, 20 GB, agora me falha a memória
né? Não sei se o Rodolfo tem essa informação. E aí, Rodolfo, você tem alguma coisa mais quer acrescentar? Sim. Alguma coisa mais sobre isso? Sim, para quem não é G Suite, né? Para quem tem a conta normal, o Drive ele só chega a 15 GB. Então, aí você tem que comprar para ir além. E sobre a imagem que o Denis trouxe, o processo é muito simples. Clicar no avatar, na sua foto, no Siga A, clicar no botão For Education e aí ele vai te enviar um e-mail com o login e senha genérico, e aí no seu primeiro acesso você faz a alteração, mas a gente vai ver isso com mais profundidade nas nossas trilhas. Perfeito. Então, dando continuidade, né? Aqui vocês vão, depois que vocês acessarem o G Suite, vocês vão ver que é igual, de forma geral, qualquer outro acesso de uma conta Google, né? Naquela página inicial, né, principal do Google, onde tem um buscador, naqueles 9 quadrados, né, vocês terão acesso a essas ferramentas, então aqui estão algumas delas, né? Aqui o complemento de outras ferramentas, das quais a gente vai usar. Então, vocês viram que aqui está em destaque o Gmail, o Drive, o Docs, né, que é o documentos, o Slides, apresentações e o Meet. Né? E no finalzinho vocês também terão acesso ao Classroom, que é esse do sala de aula. Por que eu estou destacando essas ferramentas? Que são aquelas que a gente vai focar nesse estudo, nesse curso. E o Gmail institucional também não difere em nada, a não ser pelo que vocês vão ter um e-mail com a logomarca da UFRN, como eu mencionei, além de estar um @ufrn.edu.br. E aqui o Google Drive limitado, né? Vocês veem aqui que no caso meu, né, como estudante, ainda não tem acesso, mas ele nem tem um limite indicando aqui, como o Rodolfo falou, de 15 GB, né? Então é um acesso limitado. Então vejam uma vantagem fantástica que vocês podem salvar todos os arquivos, né, da maior diversidade possível, de texto, de imagem, de vídeo, né, de áudio, como vocês quiserem precisar. Bem, então agora eu vou deixar para o Rodolfo falar aí sobre essas ferramentas exploradas neste curso, né? Nós vamos focar 6, e aí nós dividimos em 6 módulos, que nós vamos conversar sobre ele um pouquinho. E aí, Rodolfo, fica à vontade para comentar. Certo, vamos lá. A gente vai começar com o Google Drive, né? A principal aí, o grande núcleo de todo o sistema das ferramentas Google, né? Então, ele serve principalmente para armazenamento e gerenciamento dos arquivos, onde você pode colocar arquivos do computador, arquivos da web, compartilhar arquivos entre colegas. Então, ele te dá essa gama de possibilidades. Se você guarda seus arquivos, você também tem a opção de estar compartilhando. E por meio do Google Drive, você também consegue criar todas as outras os outros meios multimediáticos aí do Google, como o Google Documentos, Google Apresentações, outras ferramentas, não iremos trabalhar aqui, mas também temos trilhas disponíveis. Então, te dá essa possibilidade. O Google Docs, que é o Google Documentos, né, ele é similar a outras ferramentas de edição de texto, mas aí ele te permite a produção colaborativa. O que seria isso, Rodolfo? Produção colaborativa é que eu e o Denis, a gente possa trabalhar no documento no mesmo momento. Então, a produção online, colaborativa, enquanto eu estou editando uma parte do texto, o Denis está editando, a gente consegue se ver editando. O Google Docs, ele também traz um histórico do que foi feito dentro do documento, opções de comentar pontos específicos do texto, fazer sugestão de melhorias, e de resto é o que já se tem em editores de textos comum, e também a integração com o Google Pesquisa, né? Então, você pode inserir imagens, alguns outros formatos multimediáticos no seu Google Documentos, por meio também do Google Pesquisa. O Google Slide, né, serve para fazer essas apresentações, também na proposta de slides colaborativos, várias pessoas trabalhando em um único slide, e aí ele dá a opção também de fazer comentários, de fazer apresentações na web. Então, você não precisa necessariamente fazer o download da sua apresentação, levar ela no pendrive, levar ela por e-mail, e aí entrar no computador e fazer todo o processo de entrar para apresentar. Você tem um link da sua apresentação que você pode utilizar no navegador de web e fazer a sua apresentação. O Google Classroom, que seria o Google Sala de Aula, né? Um ambiente virtual de aprendizagem, onde alguns professores aí nesse período estão utilizando para colocarem seus materiais, criarem atividades, tarefas. Então, a gente vai estar auxiliando aí como esse processo de acesso ao Google Sala de Aula, e aí, dentro desse ambiente, como você pode encontrar suas tarefas, submeter os documentos, ficar mais
fácil aí de visualizar o que você tem que fazer nesse ambiente. E o Google Meet, né, a gente vai estar auxiliando como é esse processo de entrar numa sala de aula, por código, ou por convite, ou por e-mail. A gente vai estar demonstrando aí como pode ser feito. Perfeito. Então, como ele falou, né, são essas 6 ferramentas que nós vamos focar aqui no estudo, neste curso que vocês vão estudar. E como é que será a condução deste curso, né, a condução de cada um dos módulos, né? Então, a gente começa com esta videoaula, né, em que nós estamos fazendo essa exposição geral sobre as ferramentas e metodologia do curso, né? Este momento ele é introdutório, no sentido mesmo de apresentar esse sumário das ferramentas que serão tratadas e como serão tratadas. Como eu já falei, serão 6 módulos, cada um com a ferramenta em foco, né? E o que é que importa saber disso? Eles estão, claro, ligados à carga horária total do curso, em que nós pensamos, em média, tá? Algumas trilhas terão, alguns módulos terão uma carga horária um pouco diferente, mas, em média, os 6 módulos terão uma duração, a gente recomenda que vocês dediquem em torno de 2 horas de estudo para cada módulo, de cada uma das ferramentas, tá? Denis, posso fazer mais ou menos? Pode. É o que a gente está sugerindo como uma proposta. E como é que vai ser esse material didático? A gente pensou num material por meio de trilhas digitais de aprendizagem. Por que isso? Este curso, pessoal, como a ideia dele é ser massivo, tá? A gente não vai ter encontros ou aulas como é que a gente está fazendo aqui, gravadas, para que vocês acessem, né? Embora, dentro desse material das trilhas, vocês encontrarão alguns mini vídeos sobre apresentações dos passos da ferramenta. Mas a intenção é que essas trilhas elas sejam um recurso autoinstrucional, que vai caracterizar o curso dessa perspectiva e que vai guiar vocês na apropriação das ferramentas, tá? E elas estarão disponíveis, evidentemente, pelo ambiente virtual de aprendizagem, o AVA ProEx, a partir do dia 13 de julho, que é a segunda-feira, e elas vão ficar disponíveis todas as atividades até o dia 31 de julho. Isso significa que você começou o curso agora no dia 13, já vai ter acesso, mas se quiser indicar para um colega começar no dia, não sei, dia 18 de julho, antes do dia 31, ele pode, mas ele saber que ele tem que concluir todas as ações, as atividades recomendadas, até o limite máximo do dia 31. Rodolfo quer comentar alguma coisa sobre as trilhas que foram elaboradas, que inclusive foram elaboradas pelo Rodolfo? Certo, as trilhas, elas, como o Denis falou, né, elas têm o objetivo de ser autoinstrucional, então a gente dá os passos com imagens, com mini vídeos, para que você consiga visualizar, e é importante que você também tente fazer, não apenas só visualize e tente memorizar. Visualizou um passo, abre uma nova aba, tenta fazer esse passo para que você consiga ir se familiarizando com a ferramenta. E além de estar com esse material das trilhas, a gente também vai ter os fóruns, né, que o Denis vai falar logo mais também a dinâmica dos fóruns. E é importante que, por mais que o curso seja autoinstrucional, a gente sempre vai estar tentando, e não tem as videoaulas, né, então não tem esse momento online, então que utilizem os fóruns, utilizem a sessão de feedback das trilhas, para que a gente possa estar trazendo o conteúdo mais desmistificado para vocês, de um outro formato também, para auxiliar nesse processo de conhecimento das ferramentas. Isso. E não sei se o Rodolfo ele tem disponível uma trilha para apresentar para o pessoal, mas, enfim, de qualquer forma estará acessível lá no ambiente virtual, e vocês vão ver que ele é uma indicação, um roteiro, em que vocês vão ter que fazer para acessar as ferramentas, mostrar como executar as atividades, as ações necessárias para o uso de cada uma dessas ferramentas que a gente apresentou. Então, depois de fazer essa trilha, né, ao final de cada uma delas, vocês lá no ambiente virtual, vocês terão acesso a uma atividade, um questionário, né, uma atividade final, com perguntas e respostas sobre o que foi tratado naquela trilha. Feito isso, é que você vai ter acesso ao módulo seguinte da ferramenta seguinte. Por que a gente fez isso? Como a intenção é um curso autoinstrucional, massivo, é importante a gente deixar isso claro. Esta é uma forma da gente poder ajudá-los, ainda que de forma distante, né, remota, para que vocês possam progredir no curso. Então, essa é a perspectiva numa concepção de aprendizagem, a gente considera, né, instrucionista, de fato,
mas é o que se mostrou mais adequado nesse contexto emergencial, que a gente pudesse dar conta de um maior número de pessoas. Entretanto, ainda assim haverá alguma interação entre a gente, entre nós e vocês, como o Rodolfo falou, por meio dos fóruns. Então, quaisquer dúvida que vocês tenham, vocês vão lá, perguntem no fórum relativo àquela ferramenta, haverá um fórum para cada módulo, para cada ferramenta, e nós da equipe nos comprometemos em responder o quanto antes, né? A gente botou ali um espaço de 36 horas, mas a gente garante que pelo menos uma vez ao dia nós estaremos acessando para respondê-los. Pelas experiências do que foi o curso de professores, né, que teve uma inscrição de quase 1.000 professores, uma interação de em torno de 300 pessoas, a gente conseguiu resolver e atender prontamente. Tá? Então é importante que vocês tenham clareza disso. A gente não terá encontros como este para fazer de cada módulo. Né? Nós teremos as trilhas de aprendizagem, que elas serão o material didático do curso, o qual vocês vão interagir por elas, e inclusive de forma multimediática. Então haverá imagem, além de texto, evidentemente, imagem, alguns vídeos que possam auxiliá-los. Você tem, Rodolfo, aí aberto alguma trilha que dê para apresentar? Posso abrir aqui ela. Pronto, então, enquanto o Rodolfo abre, é importante, então, esclarecer esses pontos, tá, pessoal? E aí, como eu falei, tem um fórum para tira dúvidas. Bem, então, o Rodolfo vai apresentar, de antemão já agradece, né, a participação e interesse de vocês pela nossa formação, por esse curso, e quaisquer dúvidas nós estaremos disponíveis, seja no fórum lá de avisos, que já foi aberto, inclusive com algumas orientações dessa, como também no fórum específico de cada módulo, tá bom? Tem como exibir? Sim, eu estou pedindo aí para compartilhar minha tela. Show. Essa é a trilha, perfeito. Foi, está aparecendo já. Pronto. Esse é um exemplo da trilha do Google Drive, né? A gente vai pedir que você coloque um e-mail, até porque a gente pode enviar um feedback depois. E aí, quando você fizer seu primeiro acesso, a gente vai fazer o passo a passo. Então, é importante que você faça, de fato, esse passo a passo de login no seu Gmail, achar os botões onde a gente sempre traz a imagem, traz o vídeo, então, de onde está o Drive. E, por fim, a gente vai trazer o menu das opções que você tem no Google Drive, né? Então, você tem a opção de pesquisa, você tem a opção do modo offline, você tem a opção do novo. Então, aí você tem a possibilidade de, a partir da visão do menu, escolher onde você quer. Você pode ir pela ordem de pesquisa, modo offline, a ordem que a gente já dá, ou você pode escolher a ordem onde você acha que você é mais importante, onde você tem alguma dúvida. Então, a trilha segue esse sentido de imagens, textos, e aí a opção do vídeo que você escolhe nos tópicos também, se você quer ver o mini vídeo, ou se você prefere ir na trilha com imagem, com texto. Então, esse é o sentido da trilha que a gente traz, bem autoinstrucional. E como eu falei, a gente tem um fórum e a sessão de feedback no final. Perfeito. Então, pessoal, isso era o que nós tínhamos para apresentar para vocês, né? A gente espera que vocês acessem o curso, gostem, inclusive convide os colegas que ainda não inscreveram. A gente abriu um número alto de 2.000 vagas, mas para o universo de estudantes da UFRN pode nem parecer tanto, já que a gente tem em torno de 30.000 estudantes, né? Então, fiquem à vontade, fiquem bem em casa, e a gente agradece a inscrição e até breve. Valeu, pessoal. Até mais, pessoal. Tchau. Os links estão aí embaixo.